olho. Vamos aí para liderança com atitude. Vamos lá? Tá bom? Diz assim: liderança começa com uma atitude. Líderes pensam e percebem o mundo de forma diferente de seus seguidores. Alguém lê para mim Provérbios 23, versículo de número 7? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. A mentalidade de um líder, ela é diferente dos seus liderados. A mentalidade de um cristão, de um servo de Deus, ela tem que ser diferenciada. Quando eu falo diferenciada, ela tem que ser voltada para a unção do Espírito Santo. Um dos pré-requisitos para que uma pessoa seja um bom líder dentro da igreja, eles são básicos, são primordiais. Eu sempre falo isso e vou repetir. Você pode ter uma dicção boa, você pode ter uma comunicação melhor ainda, você pode se vestir bem, você pode ter uma influência boa entre o pastor, entre a liderança da igreja, mas se você não tiver unção, não adianta nada. E como é que se consegue unção? Unção não é somente verter o óleo na cabeça como o pastor faz quando te consagra algo dentro da igreja. Não. A unção, você recebe ela quando o Espírito Santo está sobre a sua vida. E como é que eu consigo isso? Através de oração e de leitura da palavra. Eu vou repetir: de oração e de leitura da palavra. É a Bíblia que vai dizer: crescei na graça e no conhecimento. Muitos crentes crescem na graça e não crescem no conhecimento. Muitos crentes crescem no conhecimento e não crescem na graça. É a mesma coisa que eu tenho dois braços. Um cresce muito e o outro cresce pouco. O que vai acontecer? Um vai ficar em deficiência em relação ao outro. Uma pessoa que cresce uma perna mais do que a outra, ela vai ter deficiência, ela vai mancar, ela vai ter dificuldade de correr. Ah, pastor, isso é lógico. Eu estou dizendo algo lógico, mas que muitos cristãos não atentam para isso. Tem crente que lê muito bem a Bíblia. Ele sabe rebater qualquer pastor ou pregador e conhece versículo de cor, sabe repetir, sabe onde está, sabe qual é o texto, sabe quem foi o autor. Glória a Deus. Que bom que você sabe. Só que não ora, não jejuma, não tem uma comunhão com o Espírito Santo, não fala em línguas, não busca batismo com o Espírito Santo, não ora, não vem para ciclo de oração. Ou seja, ele cresceu em conhecimento. Quando ele vê um crente pulando no mistério de Deus, ele fala: é meninice. Meninice é você que está criticando aquele que faz esse tipo de coisa. Porém, temos o outro extremo, aquele que cresce somente na graça. É aquele que fala em língua, é aquele que entrega recado, é aquele que tem visão espiritual. Glória a Deus por isso. Só que temos que entender o seguinte: eu não estou dizendo que é uma grande maioria, mas muitos desses, ele ora muito, ele jejuma muito, mas lê pouco a Bíblia, ele estuda pouco a palavra do Senhor. Eu estava conversando com um pastor conhecido meu, e ele contando uma situação de que um profeta, um irmão desse chegou e rodopiando e pegou a cabeça dele, porque ele é um bom pregador, tem um conhecimento vasto, e pegou a cabeça dele e encostou perto da cabeça do irmão, né? E começou a dizer: passa Jesus, passa Jesus. Não vai passar. Por quê? Precisa ler, precisa abrir a Bíblia, precisa estudar a palavra do Senhor. Pastor, o senhor é novo, eu tenho 30 anos de crente, igreja. Eu falo de experiência própria. Minha esposa está ali, sabe disso. Certa oportunidade foi me dado um tema para pregar, que é: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu lembro-me como se fosse hoje. Minha esposa está ali, sabe disso. Eu não gosto de repetir mensagem. E aí eu fui convidado para pregar durante uma semana. Vou repetir: durante uma semana, em 4 igrejas distintas, debaixo de um único tema, que era esse. Eu falei: Jesus amado, eu não tenho mensagem para isso tudo. Só que às vezes a gente limita a unção de Deus ao nosso conhecimento. E aí o que eu fiz? Como um cristão que deve fazer,
eu estudei mais a palavra do Senhor e o texto a qual me foi proposto. Estudei mais, e eu fui descobrindo que o texto é enorme, que ele tem uma abrangência linda e poderosa. Por que eu estou falando isso para você? Porque o seu conhecimento em relação às Escrituras sempre, vou repetir, sempre, vou falar mais uma vez, sempre vai ser limitado. Por quê, pastor? Porque somos limitados. A Bíblia é a mente de Deus e Ele sempre tem uma palavra para você. Então o cristão, ele tem que crescer em conhecimento, em graça. Diga comigo, conhecimento. Diga graça. Vira para essa pessoa do teu lado e fala: meu irmão, cresça em graça, mas cresça também em conhecimento. Diga, cresça em conhecimento, mas também na graça. Quando falamos de visão, igreja, a igreja como um todo tem um tipo de visão. A igreja, quando fala em liderança, ela tem outro tipo de visão. Muitas vezes, pastor, quando eu era mais novo, na idade do meu filho, eu questionava o meu pastor, porque eu via às vezes um irmão da igreja que tinha alguns problemas, porque a igreja é cheia de pessoas com problemas, e aí, aquilo dava uma revolta, porque a gente falava: por que o pastor não briga com aquele irmão? Porque ele está fazendo tal coisa errada. Mas eu tinha visão de filho. Vou repetir, eu tinha visão de filho. E quando a gente tem visão de filho, é igual eu tenho 2 filhos, é direto. Um quer que eu bato no outro pelo que o outro fez. Só que eu amo os 2 igual. Alguém está me entendendo? Não, alguém está me entendendo? Eu amo os 2 igual. Não é porque um machucou o outro que eu vou machucá-lo também. Não é, isso não é possível a um pai. Quem é pai sabe o que eu estou dizendo. E a visão pastoral é da mesma forma. Às vezes o pastor está falando, mas de uma forma amorosa. O pastor está falando, mas de uma forma cuidadosa. Por quê? Porque ele não quer ferir, ele não quer matar a fé daquela pessoa. Mas você que tem uma visão de filho, está dizendo igual o filho mais velho, está emburrado do lado de fora, dizendo: bate, põe para fora, faz. Alguém está me entendendo o que eu estou dizendo? Então nós precisamos ter uma visão espiritual. Diga comigo, visão espiritual. E o que é visão espiritual, pastor? É ver o que ninguém vê. Como assim, pastor? Simples. Eu quero citar 2 textos bíblicos. A Bíblia vai falar de Josué e Calebe. A Bíblia é clara em dizer que ele foi junto a mais 10 espiar a terra prometida. A Bíblia é clara em dizer que eles vão, veem a terra e eles voltam. E conforme o que eles viram, eles dão um relatório daquilo que eles viram. 10 simplesmente dizem que Deus é mentiroso, que Deus trouxe Israel para ser morto pela mão dos inimigos. Mas 2 destes homens, que é Josué e Calebe, disse: verdadeiramente o Senhor é conosco, a terra verdadeiramente mana leite e mel. Enquanto os outros começaram a olhar as dificuldades, eles viram o potencial e o cumprimento da promessa de Deus. Muitos cristãos têm o hábito de ver as coisas pelo lado errado, pelo lado deficitário. Eu poderia citar um caso, por exemplo, de um empresário que manda um funcionário já com um tempo bastante corrido dentro da empresa, para a Índia. Chega lá, ele fala: eu estou querendo abrir uma empresa na Índia. Você vai para lá e vê o potencial financeiro daquele país. Conta a história que aquele homem foi e ligou revoltado, dizendo: você me trouxe aqui para me ser mandado embora. Você me trouxe aqui para enterrar a minha carreira. Fique você sabendo que eu não volto em mais. Estou indo embora, porque aqui ninguém usa sapato. Ele pega um funcionário novo, um funcionário que está empolgado, animado para trabalhar, e manda ele com a mesma ordem. Quando ele chega lá, aquele homem se desespera e liga todo afoito, dizendo assim:
patrão, comece a aumentar a produção, nós vamos vender milhões e milhões de sapatos. E aí o dono da empresa perguntou: por quê? Porque que ninguém tem sapato, e como ninguém tem, nós vamos ser o primeiro a vender, e nós vamos ganhar bastante dinheiro aqui. Tem pessoas que olham um copo de água pela metade e dizem: ele está meio vazio. Outros dizem: ele está meio cheio. Há uma história de uma irmã que ela ia sempre para o círculo de oração, e ela chegava no círculo de oração, e ali havia no meio do círculo de oração o círculo da confusão, o círculo da contenda, o círculo da fofoca. Aí havia umas irmãs que se reuniam não para orar, mas para falar mal da irmã A, irmã B, o pastor C, e começavam a falar. Só que quando aquela irmã chegava, ela sempre via um lado bom da pessoa, ela sempre via um lado bom da situação. Nessa história ela conta que elas foram visitar uma irmã no meio do caminho, elas veem um cachorro. O cachorro está morto, está fedendo, está saindo vermes da carne daquele cachorro. E as irmãs começam a dizer assim: nossa, que cachorro fedido, que nojeira, eu não aguento essa carniça, isso está incômodo. E aí de repente ela olha e diz: mas os dentes desse cachorro são tão perfeitos, são tão branquinhos. E aí, então aquelas irmãs olham e falam: essa mulher não vê defeito nas pessoas. E aí, mais uma outra situação, elas estão reunidas e elas estão falando mal do diabo. Estão falando mal do diabo. O diabo mata, o diabo rouba, o diabo destrói, o diabo acaba com o casamento, não é verdade? O diabo não faz isso? É ou não é? E aí ela vai falando mal, e as irmãs estão falando mal, e a irmã vem chegando. E aí uma cutuca a outra e fala assim: agora eu quero ver ela falar bem do capeta, eu quero ver ela falar bem de Satanás. E aí as irmãs, e ela pode dizer: irmãs, tudo bem? Vocês estão falando sobre o quê? Nós estamos aqui falando mal do diabo, porque o diabo é isso, o diabo é aquilo outro, o diabo é aquilo outro. E aí ela diz: o diabo é tudo isso que vocês falarem, muito mais. Mas uma coisa que o diabo é trabalhador. Enquanto muitos crentes ficam falando mal da vida dos outros, enquanto muitos ficam falando mal da vida dos outros, ele está lá fora trabalhando. Alguém está me entendendo? A visão que eu falei de Josué e Caleb é uma visão que vê coisas boas onde todo mundo está vendo problema, dificuldade, situações que não têm solução. Mas eu posso citar outro caso: Daniel vai para a corte babilônica, um jovem rapaz, e o Espírito Santo o direciona e o mostra a ele que aquilo está errado, que alguma coisa naquele alimento está errado. Para você entender bem, não é porque muitas pessoas pensam, pastor, que quando Daniel chega lá, tem lá um caboclo vestido de branco, fumando um charuto, batendo tambor ao redor das comidas. Não. A carne, o problema era as carnes, os animais que eram sacrificados a ídolos e depois levava para o palácio para comer. Como é que era feito? O animal está lá no curral, pegava-se o animal, levava-se pro templo. Para onde? O templo. E deuses eles tinham de montanhas. E aí pegavam aqueles animais, sacrificavam, ofereciam aos ídolos, pegavam aquela comida sacrificada, colocava ela em um transporte e levava para o palácio. Lá ela era preparada, colocada na mesa para comer. Ninguém contou para Daniel isso. Só que Daniel tinha visão espiritual. Quem tem visão espiritual vê o que ninguém vê. Eu falo isso muito para casal. Mulher tem essa visão natural delas. Ela fala: bem, você não notou não? Homem é meio bobado. Não, amor, assim, assim, assado. É ou não é, irmãs? Visão de Deus. Muitas pessoas, como nós colocamos aqui, imaginam que um líder ele tem que ter habilidades já nele. Ele tem que já vir pronto de fábrica. Aceitou Jesus hoje, foi consagrado a diácono, ele já tem que ser o diácono.
Entendeu? Não. Você aprende com seus erros. Você aprende com suas fraquezas. Só que tem muitos cristãos, me perdoem aqui, muitos líderes, muitos pastores que não aceitam ser questionados. Não aceitam ser indagados. Eu era um jovem pregador, novinho. E o pastor punha eu para pregar. Vai pregar. E aí eu pregava empolgado. Quando eu terminava a mensagem, dizia: e aí, pastor, gostou? Você errou nisso, 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 você errou nisso. Minha esposa está ali. Eu ia para casa revoltado. Não volto mais nessa igreja. Eu não volto. Minha esposa está ali, sabe o que eu estou dizendo? Eu dizia: esse pastor não está vendo. Eu preguei uma mensagem tão boa. Todo mundo deu glória a Deus. Todo mundo achou bom. Todo mundo elogiou a minha mensagem. Mas esse aí, que era o caso o pastor, veio me criticar por causa de um errinho aqui, um errinho lá, um errinho acolá. Ele não tem tato, é um ignorante, é um boçal. E aí afora vai. Só que quando ele falava isso para mim, eu chegava em casa e eu ia ver se eu estava errado, e estava. Aí eu falava: eu não posso errar isso mais. Aí eu pegava e começava a ler. A minha esposa está aqui e sabe disso. Eu chegava a ler 8 livros por dia. Quantos livros? 8. Ei, eu queria conhecer mais do que todo mundo. Eu queria saber mais do que todo mundo. Sabe por que eu estou dando estudo para líderes aqui? Por causa disso. Alguém está me entendendo aqui? Porque senão eu estaria lá numa igreja. Você sabe por que eu viajo o Brasil inteiro pregando a palavra de Deus? Por causa disso. Por quê, pastor? Porque alguém me cutucou e disse: está errado nisso, está errado naquilo. Por quê? Quantas vezes eu fui pregar para 200, 300 pastores. E pregar para pastor não é pregar para membro. Se você pregar para membro é uma coisa. Pregar para pastor, se você errar uma vírgula, ele fala: isso aí está errado. Esse texto aí não é isso aí, nada disso aí não. Alguém está entendendo? Então, o questionamento me fez crescer. Deus não escolhe pessoas preparadas. Deus prepara aqueles que Ele escolheu. Eu vou repetir de novo. Deus não escolhe pessoas preparadas. Ele prepara aquele a quem Ele escolheu. Pastor, eu sinto que Deus me deu um chamado para pregar. Se Deus te deu um chamado, uma visão para pregar, pregue. Ah, o pastor não me deu oportunidade. Não se preocupe. Há um texto na Bíblia muito interessante. Samuel está deitado na cama. Ele é um jovem rapaz. Ele está deitado na cama e ele ouve uma voz. A voz é de quem? A voz é de quem? A voz é de quem? Mas ele ia atrás de quem? Diga: de Eli. Diga mais forte: de Eli. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: meu irmão, reconheça a voz de Deus nos seus líderes. Acho que você não entendeu. Ele não falou: tem uma voz estranha aqui. Ele escutou Samuel e ele correu em Eli e falou: o Senhor me chamou. Chamei não, vai dormir, menino. Ele volta. Ele escuta de novo Samuel e ele volta: o Senhor me chamou. Chamei não, menino, vai dormir. Depois você lê o texto bíblico. A Bíblia diz que ele não, na terceira vez ele não caminhou, ele correu. Ele correu até Eli e disse: o Senhor me chamou. Sabe o que isso mostra? Submissão. Submissão. Eu tenho filhos. Deixa eu chamar meus filhos 3 vezes para você ver. Na terceira ele vai levando: o que é? Você tá me fala logo. Detalhe, eu ainda uso o cinto, tá, irmãos? E uso, tá? O que é? Mas a Bíblia diz que ele corre.
E a Bíblia também diz assim, Samuel, aí ele diz assim, se ouvir essa voz de novo, se levanta, diz, Senhor, eis-me aqui, teu servo ouve. Não entendeu? Quando você se mostra submisso ao seu líder, chegará um momento que Deus vai mostrar para o seu líder que você tem intimidade com Deus. Não está entendendo o que eu estou querendo dizer? Chegará um momento que o seu líder vai ver Deus falando com você. Alguém está me entendendo? Alguém? Deus dá uma visão ao pastor desta igreja. Deus dá um direcionamento ao pastor desta igreja. A visão desta igreja passa primeiro pelo pastor desta igreja. E quando ela tem essa visão, ela tem um direcionamento. Quando há mais de uma visão dentro da igreja, aparece um problema que eu costumo dizer que muitos pastores e pregadores não observam. A palavra, o número 2 em algarismo romano é 2 letras I, correto? O número 2 em grego é a letra D e a letra I. Então, onde existe duas visões, existe DI visão. Vou repetir. Aonde existe duas visões, existe DI visão. Então, juntando vira divisão. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Dentro da obra de Deus existem muitos chamados, muitos escolhidos. Mas nem todo mundo foi chamado para pregar. Nem todo mundo foi chamado para dirigir culto. Nem todo mundo foi chamado para dirigir departamento. Às vezes você foi chamado para ser o porteiro. Alguém chamado para limpar o banheiro da igreja. Que isso, pastor? Eu falo com muito orgulho, eu já limpei muito banheiro de igreja. E glória a Deus por isso. Porque eu prefiro limpar um banheiro da igreja do que lavar o bordel do diabo. É um chamado. Às vezes você tem uma dificuldade de vir à frente da igreja, mas você consegue cumprimentar todo mundo com um sorriso largo, com uma cara aberta. Alguém está me entendendo? Às vezes as pessoas vão vir na igreja, não, eu vou só porque aquele irmão me cumprimenta com uma alegria tão grande que eu me sinto bem quando ele me cumprimenta. Alguém está me entendendo? Mas dentro da visão podem acontecer problemas. Dentro da visão que Deus deu ao pastor pode acontecer problemas. Eu vou dar um exemplo bem simples para você entender. Eu assumi uma igreja, uma época, uma igreja que tinha acabado de passar um processo muito complicado. A igreja tinha uns 20 membros, no máximo. Sabe aquele negócio de levantar a igreja do nada com 20 membros, né, pastor? É um negócio complicado. E aí você vai lutando. E a igreja era muito humilde, poucos dizimistas. E aí, o pastor anterior comprou uma bandeja, pastor. E dentro dessa bandeja ele comprou aqueles copos de plástico, aqueles copos de curupim de escola, sabe? E colocou em cima do filtro. E era um filtro de barro. A igreja já tinha sede própria. Era desse tamanho, né, amor? Tamanho dessa aqui, né? Só que ela tinha uma galeria aqui, ó. Ali onde fica as coisas. Aí, filtro de barro ainda. Tinha mais dinheiro, a igreja, né? Aí, uma irmã chegou para mim revoltada, dizendo: pastor, sabe aqueles irmãos que dá trabalho? Que o pastor não tem aqui. Não tem. Oh, Deus está vendo. Aqueles irmãos que eu não sei, pastor. Eu, quando eu dirigi a igreja, tinha aqueles irmãos que falavam: pastor, eu vou embora. Eu chorava assim: oh Deus. Mas tinha uns que falavam: vai embora, eu vou embora. Oh, irmão, você não é de ver que sua carta já está pronta. Espera aí, já está até assinada. Só faltava colocar a data. Era esse tipo de crente. Pastor, isso é muito nojento. Porque aqui todo mundo põe a boca. Eu não sei onde esses irmãos põem a boca. Como é que eu vou pôr boca nesses copos porco? E
Inclusive as irmãs que lavam esses copos aqui, tá tudo mal lavado aqui na esquina, tudo sujo. Eu aprendi algo. Quando Deus está mostrando algo para você que o seu líder não está vendo, o problema. Eu gosto daquela igreja, mas as crianças dão muito trabalho. Não dá muito trabalho. Nossa, é uma barulheira, é uma conversaiada, sabe? Tá te incomodando? Tá? É porque o Espírito Santo está te incomodando, dizendo assim: vai cuidar das crianças. Não, vou dizer de novo: vai cuidar das crianças. Você vai falar: pastor, o departamento feminino, mas já tem uma... Não me preocupa não, eu vou ajudar ela. Você que vai trazer as balinhas para a criança, você que vai trazer os DVDzinhos, vai cantar musiquinha, vai trazer os desenhinhos para desenhar junto com elas, para elas ficar tudo dentro da salinha quietinha. As crianças vai chorar para ir para a salinha. Alguém está me entendendo? Eu aprendi isso. E aí o meu pastor me ensinou isso. Aí ela falou: pastor, eu falei: irmã, Deus te deu uma visão. Ela assustou porque ela achou que ela sempre batia de frente comigo. Eu falei: é. E ela: visão é. O Espírito Santo te incomodou, irmã. Ela: é, pastor, é. A partir de hoje eu vou anunciar na frente da igreja: a senhora é responsável pelo bebedouro da igreja. Como assim, pastor? Copo descartável, a senhora vai providenciar e comprar. Eu pego o dinheiro com a tesoureira. A igreja não tem dinheiro, a senhora vai comprar do seu bolso e vai trazer para a igreja. Pastor, eu ganho pouco. Irmã, Deus vai te honrar. Vai comprar o copo e vai trazer. Vai desobedecer o pastor? Não. Ela comprava copo. Deus foi abençoando ela. Ela juntou uns parentes e comprou um bebedouro para a igreja. Colocou um negócio daqueles lá de pôr copo, um negócio que põe uns copos, tudo chique assim, um negócio bonito. Alguém está me entendendo? Aí ela já não servia mais. Aí o que ela fazia para os irmãos não ficar andando? Ela pegava a bandejinha, punha copo na bandeja e saía servindo para os irmãos ficar quietos, sentados, ouvindo a palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo sobre visão? Isso é visão de liderança, irmãos. Visão de liderança. Você pode ser um crente aqui que seja uma bênção para o seu pastor. Você pode ser um estorvo. E perdão da palavra, um encosto. E encosto em igreja evangélica pentecostal sai em nome de Jesus. Eu conheço crentes, irmãos, me perdoem aqui, obreiros. E hoje ele é tão bom aqui na igreja, semana que vem ele está na outra ele está na outra ele está na outra, porque ele não dá certo com líder nenhum. Ele vê defeito em todo mundo, mas ele só não vê nele. Eu já ouvi desse tipo de crente, ele vê defeito até em Deus. Não, mas Deus é muito bonzinho. Não, porque ele tinha que ser mais durinho um pouquinho. E tem uns que abusam da bondade de Deus. Eu falei: o senhor é um. Então, pessoal, uma liderança tem visão. Ela tem visão espiritual. Vamos lá. Princípios bíblicos de atitude. Aqui embaixo eu coloquei um paralelo aqui entre Josué e Caleb. Olha só, Josué e Caleb viram o fruto da terra. Os espias viram os problemas da terra. Josué e Caleb viram as mãos de Deus. Eles viram se viram pequenos e fracos. Josué e Caleb estavam otimistas quanto ao futuro, enquanto Josué e os outros espias estavam pessimistas quanto ao futuro. Josué e Caleb incentivavam o povo a dar um passo de fé, enquanto os espias não permitiram que o povo prosseguisse. O pastor fala: vamos pôr um ar-condicionado na igreja. Baratinho, né, pastor? R$50. Comprou 2 pirulitos, veio ele, não veio? É caro mesmo, irmão. É caro mesmo. Amanhã o pastor fala: vamos pôr poltrona aqui. Para que pôr poltrona, pastor? Não precisa dessas cadeirinhas, tá? Essas cadeiras vencem. Sabia? Essas de plástico.
tem irmão aí, ó, desabando no chão aí, porque a cadeira tá rachando. Pastor, não precisa gastar. Para que você vai ampliar essa igreja, ficar doido aí? Jesus já está voltando. Ele já voltou? Irmão, enquanto ele não estiver vindo, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou crescer. Irmão, eu estou fazendo outra faculdade. Eu estou igual menino, eu estou estudando com menino de 17, 18 anos de idade. Estou fazendo faculdade de farmácia. Não tem nada a ver com a minha área. De vez em quando tem, que teve uns embates lá. Foi a única vez que tem uma aula de microbiologia lá que pergunta: evolução ou criação? A minha professora disse assim: a primeira vez que eu vejo os criacionistas ganhar. Eu falei: vem em mim. Chegou um ponto que ela juntou ela e mais 80 alunos. Vou repetir: 80 alunos de biomedicina, enfermagem, nutrição e farmácia de 2 períodos, tentando me provar que a evolução existe. Eu falei: só vocês que é filho do macaco, eu sou filho de Jesus. Não, porque a célula isso, que a célula aquilo, que a célula... Eu falei: perguntinha aí. A célula aí que vocês estão falando, ela surge da onde? Não, porque a ciência... Eu falei: não. É a ciência que diz que a célula precisa de uma primeira para que se haja reprodução, não é? Quem fez a primeira? Não, porque quem fez a primeira? Ao acaso. Eu falei: você chama de acaso, eu chamo de Deus. Não, porque o universo foi criado por uma única partícula, a partícula de Deus, ela é do tamanho da ponta de um alfinete. Eu falei: eu sei, é verdade. Você diz a partícula de Deus, eu digo haja luz. A grande explosão, eu digo haja luz. Não, porque não sei o que, não sei o que. Eu falei: não. Quem criou a primeira partícula? Não, quem criou a primeira partícula? Não sei. Pois é, eu chamo ele de Deus. Você pode dizer o que vocês quiserem, que é o acaso. Eu digo que existe um maestro por trás disso. E aí eu, para terminar, para humilhar assim, para dar aquela paulada de misericórdia, eu disse assim: vocês dizem que a ciência e a evolução não combinam, mas por que que o descobridor, não, o decodificador do genoma humano, depois que era ateu, ele e a equipe dele era toda ateia, por que que todos eles agora creem em Deus depois que descobriu o genoma humano? Porque lá na tese dele, a parte que vocês não gostam de ler, ele escreve assim, ó, com letras garrafais: essa matemática é tão complexa e bem feita que é impossível dizer que isto é fruto do acaso. Eu chego à única conclusão de que para que haja o genoma humano é necessário um maestro maior, e este maestro é Deus. Igreja, vamos ao próximo tópico. 4 passos importantes na liderança. Lembre-se de nomes. Nada faz uma pessoa mais se sentir importante do que saber o nome. Irmão, diz que um caboclo casou, 40 anos de casado. Eu estou no tópico, pessoal, vira a página, tópico 3. Perdão, tópico 2, na segunda página. O homem dizia assim, depois de 30 anos de casado, dizia assim: pois é, mulher, você lembra daquele Fusca que nós teve vermelho? Ele tinha uns farol assim assado. Lembra daquela Brasília que nós teve? Daquele, agora que nós compramos o carro, né? Como é que é o seu nome mesmo? Falando para a mulher dele. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Irmãos, aprendam a elogiar, a parabenizar. Você é o líder, glória a Deus por isso. Mas aquela pessoa que te ajuda, estenda a mão e diga: muito obrigado pela sua mão. Agora vai o outro lado. Aí eu fiz tanta coisa, o pastor nem falou meu nome. Olha para o seu irmão e fala assim: meu irmão, não se preocupe se o pastor cita o seu nome. Se preocupe
se o seu nome está no livro da vida. Reconheça potencial. Nada faz uma pessoa se sentir mais exclusiva. Peça ajuda a elas. Nada faz uma pessoa se sentir mais útil. Recompense com o esforço dela. Nada faz uma pessoa se sentir mais valorizada. Olhe para cá. Reconhecimento. Obrigado. Eu lembro-me de uma certa situação, pastor. Nós aceitamos Jesus, nos convertemos e me casei dentro da igreja com a minha esposa, conheci ela dentro da igreja. E aí nós nos casamos e aí, passado acho que uns 6 meses a 1 ano, nós começamos a dirigir uma igreja. Eu falo com muita tristeza no meu coração que essa primeira igreja que nós dirigimos, ela não foi para frente. Por quê, pastor? Vou te explicar por quê. Porque na igreja onde havia várias pessoas, só tinha eu e minha mulher para fazer tudo. Eu cuidava do som, a minha mulher limpava a igreja, a minha mulher, ou eu abria a igreja, o outro. Então, nós tínhamos festa no final do ano, era a minha mulher que fazia as comidas. Então os irmãos começaram a chegar e ter 2 empregados na igreja. Ele fazia o que queria, vinha quando queria, dava dízimo quando queria, trabalhava quando queria. E aí a igreja não estava fluindo. Falei com o meu pastor, nós entregamos a igreja porque não fluía. Mas o problema não era a igreja, era o líder. Só que aí eu comecei a fazer uma autoanálise. Quem está me entendendo? Eu comecei a observar as igrejas que fluem. Aí eu comecei a observar que a igreja que flui é aquela igreja. Eu tinha uma giriza, pastor. Vamos pôr a irmã aqui para começar o culto. A irmã, amém, irmãos, Pai do Senhor, glória a Deus. Nós estamos aqui, amém, vocês também, glória a Deus. Vamos ler aqui a Bíblia. Jesus tendo. Aí o que eu fazia? Como ela fazia mal feito, eu falava, não, deixa que eu faço. Aí eu sei ler, eu leio bonitinho, engrosso a voz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar em verdes pastos. Só que a irmã não trabalhava, a irmã não tentava, ela não errava, ela não aprendia. E eu comecei a observar que, dependendo do tamanho da igreja, o pastor chegava lá, toma aí, irmã, dirige o culto. Vamos dar oportunidade para a irmã ali, vamos dar oportunidade para a irmã aqui, vamos dar oportunidade para a irmã lá, vamos dar oportunidade. Eu não tinha ninguém para fazer o louvor na minha igreja, ninguém. Por quê? Porque eu queria fazer o louvor, porque o povo errava o louvor tudo. Cantava tudo errado, tudo atravessado. Aí eu comecei a entender que para minha igreja crescer, eu tinha que começar a pôr o povo para trabalhar. Aí um dia minha esposa foi fazer um jantar. Aí chegou umas jovens na igreja, toda animada, dizendo assim, pastora, deixa eu ajudar, posso ajudar a carregar? Nós tínhamos alugado umas taças, umas jarras bonitas, cara. Aí minha esposa, com medo das abençoadas saltar no chão, não pode deixar. Eu falei, não pode deixar não, pode catar, pode pegar, pega tudo, carrega. Elas vão derrubar. Eu falei, que derrube, mas vai trabalhar. A gente aprende com os nossos erros. Aí a nossa função de corrigir tem que existir com amor. Eu sempre digo isso, corrija em particular e elogie em público. Alguém está me entendendo? Irmãos, 3 fases de um problema. Acharam aí? Quem achou da glória a Deus? Quem achou? Alguém lê para mim a primeira aí. Olha o ponto para trabalhar. Conscientização. Nós temos um problema. Segundo,
Alguém lê, por favor. Eu gostei, todo mundo lendo bonito, hein? Todo mundo junto de novo, agora o terceiro. Só para mim entender aqui um negócio. Quem é que dirige alguma coisa aqui? Pastor, eu sou um obreiro, eu cuido do departamento. Quem dirige alguma coisa? Levanta a mão, irmão, bem alto, bem alto, bem alto. Quem não dirige nada aqui? Nada. Levanta a mão. Só, irmã. Quem está vivo, levanta a mão. Agora, bom, ficou bom. Vamos de novo agora. Você achando que eu vou deixar você de baixo cima? De novo. Quem dirige alguma coisa, levante a mão. Quem não dirige nada, levanta a mão. Vocês que levantaram a mão, vocês estão completamente enganados. Pelo menos na sua vida você tem que dirigir. Um dos princípios do obreiro é governar bem a sua vida e bem a sua casa. Muitos dos que levantaram a mão aqui são pais. Cuidar de filho hoje, irmão, é uma prova. Não é? Tenta arrancar um menino de 5 horas, 6 horas da manhã na cama para ele ir para a escola para você ver. Você tem que falar 30 vezes. Quando você não joga um balde de água quente, derruba ele da cama. Lá em casa é bom assim. Minha esposa fala: Mateus, Rebeca. Aí eles não levantam não. Eu falo: Mateus, estou em pé, pai. Já acordei. Por quê? Porque se eu chamar de novo eu não sinto. Eu sempre falo, ó, eu chamo uma vez. Daí para frente é meu cinto que chama. Estou acordado, pai. Quantos dedos tem aqui? 5. O que nós acabamos de ler é detectar problema. Como é que você pode detectar problema? Não é caçando problema, porque ninguém vai atrás de problema. O problema surge. Só que eu vou dar um exemplo bem simples que acontece muito. As irmãs aqui, as irmãs que ainda compram leite de leiteiro, ainda tem que, ou ferve ainda. Quem é irmã que ferve leite? Né? Não acontece do leite derramar? Não acontece? Acontece ou não acontece? Aí sabe o que acontece? Eu não sei o que isso acontece com vocês. Lá em casa acontece sim, vou explicar para vocês. Não é minha esposa que ferve o leite, sou eu. Aí eu ponho o leite para ferver, o leite vai fervendo. Aí eu me distraio, o leite só ferve e derrama quando a gente... Você virou o rosto. Ele ferve, não é? Você fica ali, ó. Não vai, não, hoje não. Aí alguém te fala alguma coisa. Não, pois é, ferveu aí. Não é desse jeito aí? É desse jeito. Em casa é da mesma maneira. Da mesma maneirinha. A gente ferve o leite. De vez em quando o leite derrama. Aí quando o leite derrama, ele derrama muito para fora. Aí eu apago o fogo e fico olhando para o leite. O leite está ali, na vasilha. E aí eu chamo minha esposa e falo: bem, o leite derramou. O que faz? E agora? Eu ligo para meus parentes tudo: gente, o leite, olha lá o leite, está derramado. Eu posto no Facebook: me sentindo decepcionado, derramei o leite. Eu posto no Facebook: triste com a vida, derramei o leite. Faz assim, irmão? Você chora com leite assim? Posta no Facebook? O que você faz quando o leite derrama, irmãos? Pega o pano, limpa o local. Se não tem mais leite, vai lá comprar, põe na jarra, ferve de novo. É ou não é? Não é assim? O problema de muito crente é que quando ele derrama o leite, ele fica: leite. Nem para a esposa. Desnecessário. Por quê? Porque, detalhe, se eu não sou especialista em resolver o leite, aí eu vou procurar alguém que possa me ajudar a resolver o problema do leite. Eu não tenho mais leite em casa, o que eu faço? Vou lá na padaria e falo: moço, me dá mais 1 litro de leite aí. É quanto? Sei lá, R$2, R$3, não sei o preço de coisa. Toma, pega o leite e leva para cá. É ou não é, irmãos? Só que tem crente, irmãos, que ele tem um problema. Ele fica chorando ao redor do leite. O leite.
Irmão, eu estou usando um exemplo, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Isso é um problema. Aí ele tem um problema, ao invés de, como é que eu resolvo esse problema? Ele não Eu dou seminário para casais, eu lembro de situações de marido e mulher. A mulher está revoltada, ela fala assim: eu não quero resolver, eu quero é brigar. Para de ser bonzinho, eu quero é brigar. Há situações como essa, que a pessoa não quer resolver. Ela quer discutir, ela quer bater boca, ela quer xingar, ela quer ofender. Irmão, ô irmão, eu estou com um problema com o senhor, tô. O que foi? Não, que aquele dia você me falou tal coisa. Ô varão, me perdoa. Mas sabe o que os crentes hoje em dia faz? Tá falando, eu tô com problema. Como é que é o seu nome, varão? Sabe o Marconiel? Bicho é bobo. Ele tá com bobeira comigo. Sabe o Marconiel? Sabe? Meu problema é com vocês ou com ele? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí a igreja inteirinha sabe. Alguém está me entendendo? Mas eu preciso chegar e falar: irmão, eu estou sentido com o irmão porque aquele dia o irmão falou algo, eu não me senti bem. Ô varão, não era isso não, me perdoa. Mas tem uns que ainda chegam e falam: irmão, eu estou de raiva. Ainda vira a cara para o outro, não conversa mais. O irmão senta aqui, ele senta lá do outro lado, não está perto. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Primeiro passo. Cadê? Conscientização. Temos um problema. Avaliação. O que é avaliar? Como é que eu resolvo o problema? Como é que eu resolvo o problema? Avaliando. E o último aqui, qual que é o último aqui, meu igreja? Escolha. Eu posso ter outras opções, eu posso resolver. Irmão, as suas escolhas vão definir o seu futuro. Você está vendo seu filho dando problema. Você está vendo um menino com as amizades meio atravessadas. Alguém está me entendendo? Aí, e vai empurrando o trem com a barriga, empurrando com a barriga. A hora que a bomba estourar lá na frente, aí tem que fazer campanha, oração, culto de libertação. Vocês estão me entendendo aqui? Podia ter resolvido lá atrás. É o brasileiro. Deu um furinho no dente. Tá doendo. Aí alguém fala: não, põe um arquinho, um negocinho no dente que sara. O dentista não vai ver ele. Aí o buraco vai aumentando, que aumenta. Aí toma outro remédio. Aí a hora que o negócio tá para fazer um canal, que é caro o canal, aí ele vai no dentista. Alguém está entendendo? Escolha, resolva. Porque senão você vai vai viver a vida inteira acumulando problemas. Eu estou fazendo faculdade e é interessante. Nós temos uma área virtual que você tem que fazer uma matéria virtual. Irmão, eu ganho um dinheiro louco nessa área virtual. Por quê? Porque eu no primeiro dia de aula eu vou lá e respondo tudo que tem para responder lá. Aí eu fico tranquilo. Só que tem prazo. Isso conta na nota final. Aí faltando assim 2, 3 dias, o prazo encerrar e o negócio fechar, e se fez, não fez, dançou, o nego fica louco. Aí eu falo assim: aí eu faço. É tanto. Ah, mas tá caro. Eu falo: então faz você. Ah, mas não é, faz mesmo. Eu falo: não faço. Se me pedisse uma semana depois da faculdade, eu ia cobrar bem mais barato, tá me entendendo? Eu lembro uma situação que eu fiz um trabalho. Eu trabalho com vídeo, vocês podem ver isso. E aí alguém me ligou no sábado, no domingo para segunda, a apresentação era na segunda. Edita para mim um vídeo. Eu falei: edito, R$500. Não, muito caro. Eu falei: então faz você. Mas você quer nota? Eu quero. Eu falei: eu também. O meu tá pronto. Prontinho. Não, faz aí, cara, faz um menos. Eu falei: não, vou quebrar um galho pra você, eu vou fazer 450. Não, mas tá caro. Eu falei: tá. Que amanhã eu vou ficar a noite inteira fazendo isso aí pra você, né, meu filho? Se quiser, bem, se não quiser, amém. Não faz. Eu falei assim: só entrega depois que pagar, viu?
Pegar amanhã na faculdade, dinheirinho na mão, pendrive na mão. Se não, pendrive vai cair, eu vou pisar nele sem querer. E depois eu compro outro para você, mas não dou nem a mão. Mas sabe por que pagou mais caro? Deixou acumular. Deixou para trás. Resolva. Vou dar um exemplo. O cara tem uma goteira dentro da casa dele, numa torneira. Ele tá vendo o trem vazando. Pim, 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 pim. Tá de preguiça de ir lá trocar os varão. Dê glória a Deus aí, que eu sei que Deus está falando. Fala, Jeová, a irmã tá gritando. Ô, Jesus, é hoje, meu marido tinha que estar aqui. Ela tá lá vendo um negócio vazando. O que ele faz? O que ele faz? Ele deixa esperar. Só que ele esquece quem paga a água é ele. Pega um balde abençoado e põe só para você ver o que gasta em uma hora aquele pinga-pinga daquela torneira. Estão entendendo? Aí agora você escolhe, ou paga água mais cara, ou gasta 5 minutos do seu tempo e conserta a torneira. Compra outra. Às vezes o que você está desperdiçando de água dá para comprar aquelas torneironas chique, de inox, toda trabalhada. Vamos lá. Eu queria ver um versículo. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de número 23. Outro leia para mim. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 9. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Tem muita gente na igreja que ele quer estar aqui nesse púlpito. Ele quer pregar, ele quer ser visível, ele quer que as pessoas notem ele. Em alguns aspectos eu não sou contra isso. A minha preocupação é às vezes aquele irmão que quer estar na frente da igreja, mas na hora que o pastor fala, irmão, nós vamos ter um mutirão da limpeza, ele nem na porta ele passa. O celular dele fica desligado, porque ele sabe que alguém vai ligar. Mas eu escolhi este texto por um único princípio. Eu estou falando de Jesus. E Jesus tem uma atitude de não teve por usurpação ser igual a Deus, e ele era Deus, ele é Deus, mas ele se esvazia de si mesmo. Irmão, eu sou pastor. E daí, irmão, não vai ser humilhante você descer e pegar uma cadeira. Eu sou presbítero, não vai ser, irmão, é humilhante você ceder. Você, às vezes tem uma visita, o púlpito está lotado, o cabo, ele ainda fecha o olho, finge de espiritual. Eu vou fechar o olho aqui para não me tirar daqui. Se converte, irmão. Você não quer descer porque você não vai ser visto? Deixa Deus te ver. Vou dizer de novo, deixa Deus te ver. Eu lembro-me de algumas situações. Eu era muito novo, e aí eu tinha a chave da igreja porque eu cuidava do som. Aí eu tinha uma mania de ir para a igreja para consertar as coisas, porque eu entendo de tudo, parte elétrica, hidráulica, som, imagem, tudo. Aí eu ia para a igreja, arrumava o som, limpava o som, cuidava, porque era a minha área. Meu som não aceitava ter poeira nele, era eu que cuidava. Era a minha adoração para o meu Jesus. Então eu não chegava atrasado, correndo, pastor desesperado, precisando ligar o som, e eu era o primeiro. Eu ia tanto primeiro que o pastor falou, não, toma a chave da igreja, bom que você abre, deixa a igreja, você abre a igreja para mim. O som da minha igreja não tinha cabo fazendo assim, não tinha. Aquilo era uma humilhação
para mim ver aquilo. Por quê? Porque eu era o que cuidava do som. Eu ia lá, consertava o cabo, soldava. Eu não sabia soldar cabo, eu aprendi. Não existia tutorial no YouTube para ensinar naquela época, eu era pequeno. Aí eu fui onde o cara consertava o cabo, falei, conserta aqui na minha frente que eu quero ver como é que é. Eu aprendi e não deixava mais, quem consertava era eu, porque eu não queria dar despesa para a igreja, porque eu podia fazer. O som era impecável. Não deixava ninguém mexer no som. Ninguém. Ah, vai ter ensaio, vai? Eu vou. Ah, vai ter apresentação? Eu vou. Vai ter, eu vou. Deixa nós ligar. O pastor dizia que a cadeira do som era o meu trono, porque eu não deixava ninguém sentar. Era o meu troninho. Eu não deixava ninguém sentar, ninguém mexer. Por quê? Era a minha adoração para Deus. Era a minha maneira de expressar o meu cuidado com as coisas de Deus. Alguém está me entendendo? Aí eu cuidava do som e punha um zino, e às vezes o zino era tão espiritual que sabe o que eu fazia? Eu terminava de arrumar o som, eu dobrava o joelho, começava a orar dentro da igreja. Novo, tinha uns 18 anos. Aí o pastor passava na porta da igreja, igreja aberta. Meu Deus do céu. Aí ele entrava, tem alguém aí? Aí eu levantava a cabecinha assim, ó. Estou aqui, pastor. O pastor ficava assim, o que esse caboclo está fazendo enfiado debaixo dos bancos? Aí ele vinha olhar o que eu estava fazendo. Estou orando, pastor. Eu era diácono. Meu pastor precisou fazer uma viagem de emergência. Chegou para mim e falou assim, ó, esses 3 cultos, você abre, dirige e prega. Vou repetir, você abre, dirige e prega. Mas tinha presbítero? Tinha pastor? Tinha evangelista? Tinha. Mas você era o diácono que nem era casado. Mas eu era o único que tinha responsabilidade com a obra de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí teve irmão, eu não concordo, pastor. Você pode concordar o que você quiser, porque eu confio nele. Se eu te der a chave da igreja, é perigoso alguém me ligar às 8 horas da noite dizendo que você não chegou ainda. Se você não honra a casa do Senhor, meu irmão, eu não consigo pregar um chiclete. Eu prego na minha casa, mas na igreja eu não dou conta. Eu não consigo jogar um papel no chão dentro da igreja, e tem gente que joga. Alguém está me entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? Precisamos amar a casa do Senhor, respeitar este lugar. Aí a nossa visão, irmãos, nos mostra alguém que se humilha, mas é honrado. É Jesus, mas Deus o exaltou. Recentemente eu congrego com um pastor muito conhecido no Brasil inteiro, e ele me apresenta, o pastor sabe quem é, como pregador. E eu nunca puxei saco dele, mas é interessante ver algumas situações. Culto de terça é o culto que ele dá ensino. Aí o pastor chega, tem uns, olha para cá, presta atenção. Tem uns diáconos que estão lá assim, ó. E aí, irmão, beleza? Pois é. Não, pois é. Desse jeito. Rapaz, é assim mesmo. Aí o pastor bate na soleira ali da entrada. Glória a Deus, aleluia, ô Senhor. Ô Pai, a manta é forte, ô aleluia. Mas por que ele faz isso? Porque o pastor vê. Faz igual Samuel, deixa Deus falar. Vou falar de novo, deixa Deus falar. Vamos lá. 6 aí, ó. Alguém lê para mim Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal,
porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala o que está cheio. Então cuidado com aqueles crentes que é crente na igreja, mas lá fora a língua dele é emprestada para o diabo. Alguém está me entendendo? Olha só, atitudes criam um impulso, positivo ou negativo, em seu ministério. Os líderes sabem disso. Empresários dizem que os elementos mais importantes para empregados com potencial são 5% de disponibilidade, 5% de adaptabilidade, 10% de habilidade, 0% de aparência e 70% de atitude. Qual é a atitude? Você está sendo proativo em relação ao que dos seus problemas? Você está fazendo o que para esse departamento que você cuida crescer? Você está fazendo o que para a sua família crescer? Ah, pastor, eu fico observando as pessoas dizendo: ah, pastor, eu tenho um sonho de ser rico, de comprar aquilo, de gastar com aquilo. Aí eu fico observando. Eu tinha um obreiro na minha igreja bem interessante. Ele dizia que tinha um sonho de montar para ele um comércio, uma empresa, uma marmoraria. É interessante dizer que ele ganhava 3 mil por mês. E aí tinha um irmão lá que, com a mesma situação, que ganhava lá seus 1.500 a 2.000 reais e sabia menos da metade que ele sabe. O irmão hoje tem marmoraria, tem empregado, tem funcionário, está lá bem estruturado. E esse irmão que ganha muito ainda é empregado dos outros. Aí você pode falar: por quê? Porque ele não está se dispondo ao sonho e o projeto dele. Não entendi. Ele ganha 3 mil, mas aí quer gastar na lanchonete, quer gastar na pizzaria, quer gastar não sei aonde. A mulher dele quer usar calça só cara, não é dizimista, não é ofertante. Aí a esposa só quer usar coisa de grife, coisa cara. Não, sério. Você tem um sonho, amor? Hoje nós vamos usar roupa lá da Goiânia, né? Lá da 44, lá do Camelódromo. A sandalinha. Ah, mas vamos falar que fale. Mas nós vamos juntar nosso dinheirinho, nós vamos montar nosso comércio. Quando nós montar nosso comércio, nós estiver ganhando muito dinheiro, aí, meu bem, você não vai andar de sandalinha do Camelódromo, você vai andar de Hilux na sua própria. Aí você pode vir até descalço para a igreja, porque a hora que você descer da caminhonetona, todo mundo vai falar: ah, mas eu vou usar o celularzinho baratinho. Por quê? Porque eu vou juntar meu dinheirinho. Eu não estou falando de miséria, tá, irmão? Jazinho, eu vou explicar o que é isso. O que é projeto e ser miserável. É uma diferença. É comprar um carro, mas ela tem que comprar o celular. Eu tenho que ter um iPhone. Não é porque eu tenho que ter iPhone. Não, porque todo mundo tem. Todo mundo tem um reloginho, o celularzinho. Se você tem, glória a Deus. Amém. Ah, mas eu tenho que ter o celular da maçãzinha. Que bom, né, irmão? Aí eu fico pensando: anda de iPhone, compra iPhone para andar de ônibus. Que tal você ter um iPhone e andar de Evoque? Não é melhor, não? Então tem objetivo. Porque se você não sabe onde você vai chegar, qualquer lugar que você está, tá bom demais. Alguém está me entendendo? Aí, pastor, as pessoas chegam para mim: pastor, eu quero casar. Que bom que você quer casar, irmão, glória a Deus. O que você está fazendo para casar? Ah, pastor, estou dando uns pega nela e uns pega em mim. Que isso? É só isso. É um pega daqui, pega de lá, beija daqui, aperta dali. E é um negócio de esquenta em cima, vai esquentar embaixo. Não vigia não para tu ver. Mas aí o que vocês estão projetando para o seu casamento? Ah, pastor, ela já comprou 3 toalhas para o enxoval. Mas aí juntando, vem comprando, vem arrumando, vem fazendo. Você está entendendo? Eu lembro-me de uma situação, eu lembro quando eu era novo. Tamanho do meu filho. Tinha um irmãozinho na igreja, pastor, que ele vivia só de roupinha velha. Andava com sapatinho velho. Parecia que ele só tinha uma gravata. Alguém está me entendendo? E aí,
As irmãs, não, eu não quero nada com esse aí não, ele bicho bobo, feio. Não, ele podia até arrumar umas roupinhas melhor e ppp. Beleza, irmão. Ele trabalhava de porteiro num prédio lá em Anápolis. Ganhava um salário e meio. Com coisa de 2 anos. Quanto tempo? O irmão para lá um carro zerinho na porta. Vou repetir, zerinho na porta. E aí, irmãos, ele parou o carrinho zerinho. E aí todo mundo, ó, o carrinho de quem? Meu, comprei com meu dinheirinho. Eu não ficava comprando roupa, gastando à toa, juntei, comprei. Aí, o que acontecia? Os irmãozinhos igual eu falei, eu, que pegava no pé dele, ia embora pra casa debaixo d'água, molhando, chovendo, a pé. Ele entrava no carrinho dele, e as irmãs iam me dar uma carona. E eu, ô Jeová, por que eu não juntei dinheiro, Jesus? Círculo íntimo do líder. Alguém leia para mim Eclesiastes capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Aprenda algo. Não se faz nada na igreja sozinho. Vou repetir, não se faz nada na igreja sozinho. Nem abrir uma igreja você consegue abrir sozinho. Você vai abrir uma padaria, você consegue abrir sozinho. Você vai abrir um cabaré, você consegue abrir sozinho. Você vai abrir um boteco, você abre sozinho. Você vai abrir uma lanchonete, você abre sozinho. Igreja. Não existe CNPJ de igreja que o cara chegou e falou, eu quero abrir uma igreja. Para abrir igreja você precisa de um tesoureiro, de um secretário, de um corpo de no mínimo 5 membros para ser o corpo auditor. Vai no cartório e pergunta se eu estou mentindo. Vai lá, você vai ver o que eu estou falando. E por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos uns dos outros. Olha para essa pessoa do teu lado e diga, eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Até o fim. Olha para cá. Você como líder tem que entender e saber diferenciar amigos, de colegas, de companheiros e de íntimos. Eu tenho íntimos. Quem é íntimo meu? Minha mulher, meus filhos. Vou repetir, minha mulher e meus filhos. Há aqueles que são mais chegados a mim, que têm uma certa intimidade comigo, sim. Mas íntimos meus é minha mulher e meus filhos. Por quê? Porque é eles que entram no meu quarto. É eles que podem deitar na minha cama. Alguém está me entendendo? Isso é intimidade. São os que são próximos a mim. Muitos líderes têm uma grande dificuldade. Eu vejo muitos pastores tendo alguma dificuldade com membro. Por quê? Eu vou dar um exemplo simples. Tem membros que infelizmente, se ele vê o pastor dele brincar um pouquinho mais, perdão da palavra, ele folga com o pastor. Se o pastor brincar, ei irmã, essa calça sua está muito apertada, ei irmã, essa camisa sua, brincar, uma coisa saudável, nada de imoralidade. Alguém está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí ele ri, o irmão ri, só que aquele irmão já vai começar a achar que ele pode chegar, e aí pastor, beleza? É nóis, mano. Não, alguém está entendendo? Não confunda a liberdade que você está tendo com libertinagem. Esse dia para trás eu cheguei no escritório dele, eu fui pregar numa cidade lá no Maranhão. Chegou um senhorzinho de cabecinha branquinha, falou que aceitou Jesus com ele quando ele era jovenzinho. Aí eu fiquei olhando aquilo, fiquei calado, né? Não, eu vou dar o recado. Aí eu cheguei e falei, pastor, encontrei um rapaz, ele disse assim, que o senhor fez uma cruzada, e meu pastor tem uma memória impressionante. Ele, não, eu lembro. Eu falei, pois é, tinha um rapaz lá, que aceitou Jesus. Ele é, esse rapaz então um senhor, ele é pastor, ele que benção. Que legal. Eu falei, pastor, esse rapaz me falou esse trem, eu aprendi 2 coisas. Ele o quê? Que o senhor prega a Bíblia tem muitos anos. Ele, é verdade. Eu falei, o senhor tá velho, viu pastor? Aí ele riu, eu ri, só que só estava eu e ele.
Em momento nenhum eu seria louco de desrespeitar ele na frente das pessoas. Falar, pastor, o senhor está velho. Seria uma falta de respeito. A Bíblia diz: dá honra a quem tem honra. A Bíblia vai falar o próprio Jesus era assim. Havia aquela multidão que seguia Jesus. Havia 400, haviam 70, haviam os 12. E desses 12 haviam 3. E desses 3 havia 1. É ou não é? Alguém lembra do nome de 3 discípulos de Jesus? Alguém lembra? Fala aí para mim bem alto. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, né? Todo mundo lembra. Por quê? Porque onde Jesus estava Pedro, Tiago e João. Era ou não era? Você vai ler na Bíblia que geralmente é Pedro que fala as coisas representando os discípulos. É ou não é? Mas você vai ver na Bíblia, por exemplo, quando Jesus fala da traição, que Pedro dá sinal a João para perguntar para Jesus. Por quê? Porque Pedro sabia que João e Jesus eram mais íntimos, eram mais chegados. Então Jesus se confidencializa para João quem é o traidor. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então você, meu irmão, minha irmã, tem que aprender com quem você se abre, com quem você conversa seus problemas, porque você não é perfeito. Deixa eu te contar um negócio aqui que vocês não sabiam. Eu tenho certeza que vocês não sabiam. Está vendo esse pastor aqui? Esse pastor aqui, ele tem problema. E muitos às vezes bem maior do que o seu. Mas como é que eu não sei, pastor? Porque não tem com quem contar. Às vezes ele tem um outro pastor, ou a esposa, porque geralmente a gente tem a esposa, né, pastor? Se faltar a gente, né? É com quem a gente conta. Mas tem irmã está passando problema de intimidade com o marido. Ele está com um problema. Alguém está entendendo o que eu estou querendo dizer? Coisa de intimidade. Pastor, irmão, a gente vai na igreja, primeira vez na igreja. A pessoa chega para mim: pastor, eu quero contar um problema para o senhor. Lá vem: pastor, meu marido não está dando conta e papapá. Ela só falta chegar aqui na frente da igreja: irmãos, eu quero pedir oração para vocês, porque a coisa lá em casa está difícil. Meu marido não está comparecendo. Vem cá, bem, vem aqui para orar para vocês, irmão. É esse aqui, irmãos, ó, esse aqui, ó. É esse, irmão. Ele sai, irmão. Graças a Deus, entre parênteses, né? Tem uns que contam dentro da igreja, mas tem uns que contam para os vizinhos, até para os cachorros da rua. Só falta parar alguém: como é que é o seu nome? Prazer, meu nome é Maria. Eu queria te contar um problema meu aqui em casa. Eu estou falando isso, mas vocês sabem que tem gente que é assim. Estou mentindo, igreja? Eu fico observando, eu vou em fila de banco. Aí a pessoa, geralmente a pessoa mais velha, ela vira para trás: bom, pois é, eu estou com um problema aqui, uma bursitezinha aqui, uma dorzinha aqui. E papai, eu já fui no médico, o médico falou isso, não sei o quê. É um estranho numa fila de banco. E ele está contando que ganhou dinheiro, que recebeu, vai vir receber um dinheiro. Alguém está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não estou dizendo que você não deva contar os seus problemas para as pessoas, mas tenha sabedoria. Eu lembro de mim uma situação, porque lembra que eu falei que eu dou terapia para casais? Uma irmã me procurou acho que de Londres, dizendo: pastor, queria conversar com o senhor. Tudo bem, tudo. Eu estou passando um problema no meu casamento, assim. Eu falei: irmã, a senhora está indo na igreja? Ela falou: pastor, eu parei de ir. Eu falei: por quê? Não, porque eu fui na igreja, eu fui contar o problema lá para o irmão. Não, fui contar para o pastor, e o pastor me deu uma cantada. Eu achei aquilo estranho, porque pastor dirigente de igreja, ele não é louco de fazer uma coisa dessa, nem que se ele quisesse. Por quê? Vou te explicar por quê. Porque ele é líder lá. É ele que cuida da horta lá. Se alguém pisar nas folhinhas lá, quem se lasca é ele. É igual eu aqui. Se eu vim aqui ensinar uma besteira para você, quem vai aguentar o rojão não vai ser eu, porque eu vou embora, é ele. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí eu virei e falei: irmã, mas esse pastor com quem a senhora conversou,
é da igreja? Ela falou, não, ele veio pregar. E eu contei para ele. Eu falei, mas ele era casado? Não, ele é solteiro. Eu falei, irmã, seu erro foi esse. Que erro, pastor? Foi contar para quem não devia contar. Vai na sua igreja, procura a esposa do pastor, irmã. Ou se a esposa do pastor, porque às vezes acontece isso. Graças a Deus aqui não é assim, mas eu já vi isso muito. A esposa do pastor não tem estrutura, porque tem umas esposas de pastor que Jesus toma conta, né? Aí não tem estrutura, procura uma irmã mais de idade, uma irmã do ciclo de oração, uma irmã que tem muitos anos de casado. Senta com ela e fala, pastora, irmã, missionária, eu estou passando esse problema. Alguém está me entendendo? É assim que você faz. Então o seu ciclo de intimidade, você tem que saber selecionar as pessoas. Saber selecionar as pessoas para te ajudarem. Tem pessoa que fala que muito bem, mas para trabalhar é uma lástima. Para dar palpite na coisa dos outros. Vai fazer uma galinhada na igreja. Ele chega lá, porque essa galinha está morta, a água está seca, esse arroz não está bom. Ele põe defeito em tudo, mas você fala assim, você ajudou o que aqui mesmo? Pergunta esse PV, você comprou o que aqui mesmo? Não, eu só vim dar palpite. Eu só vim dar sugestão. Mas e assim, você ajudou no quê? Você cozinhou o arroz? Não. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem pessoas, irmãos, vou dar exemplo. Ela não é boa para lidar com gente. Esse tipo de pessoa você não põe para ser porteiro da igreja. Porque senão vai chegar assim, pastor, irmão, você tá bom? E aí? Pastor, irmão. Tem irmão que chega na gente desse jeito para cumprimentar. Pega na mão das irmãs, aperta, que vai quebrar os ossos dos dedos das irmãs. Você vai pôr uma mão desse na portaria da igreja se você for querer mandar o povo embora. Ou às vezes é aquela pessoa que chega na porta da igreja e está assim. Tem gente que não tem paciência com o menino. Tem gente que não tem paciência com o menino. Você vai pôr esse tipo de gente para cuidar de menino? Aqui um dia, pastor, o obreiro lá está coelando meu filho lá. Então você tem que saber. Aquele irmão é mais proativo, animado. Põe ele para fazer as coisas, ó, irmão, limpa aí. Irmão, carrega esse negócio para cá. Aquele irmão é mais lento, põe ele para anotar, para escrever, porque às vezes ele é mais rápido para isso. Alguém está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Independente daquilo que você faça na igreja, não existe ninguém que está sentado nessas cadeiras, até mesmo as crianças, que Deus não chamou para algo dentro da igreja. Ah, pastor, meu ministério, pastor, é cromar banco. Eu chego aqui, sento, olho a pregação, se eu gostei, amém, se eu não gostei também. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser um instrumento na mão dele. Às vezes você não está aqui para ser usado aqui. Você está sendo usado na cantina da igreja. Às vezes você é bom para trazer pessoas para a igreja. Você não tem nenhuma função aqui, mas você consegue chamar uns 10 para trazer dentro da igreja. Deus está te usando para isso. Alguém está me entendendo? O que você não pode ser é ocioso dentro da obra do Senhor. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala de uma árvore que não dá fruto. E Jesus foi ter com ela. Ele encontrou com ela, ela não estava dando fruto. Ela estava bonita, cheia de flor, toda arrumadinha, cheia de folhas. Só que Jesus olhou para ela e a amaldiçoou. Jesus quer olhar para você hoje. Ele vai ver fruto? Ele vai ver fruto? Deixa eu mostrar um texto bíblico para vocês. Alguém lê para mim? Por favor. Gênesis. Não, capítulo 11, perdão. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Siná e ali habitaram. Disseram uns aos outros: Eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: Eia,
edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo cume toque no céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Para cá. O texto que acabamos de ler é uma historinha bem interessante. É a história de um povo que se reúne numa planície, decide construir um edifício, um prédio, uma torre, um obelisco, um negócio gigantesco que suba ao céu. A nossa versão bíblica, ela não fala qual é o termo céu aqui, porque quando se estuda nos originais, há esse céu visível, há o céu das estrelas, há o céu aonde Deus está. Os teólogos chamam ele de céu inacessível da glória de Deus. É o céu aonde Deus está. Correto? O céu que aqui está empregado nesse texto, depois se você quiser estudar, pode procurar que você vai entender o que eu estou falando. É o céu aonde Deus está. Agora deixa eu fazer uma pergunta bem simples, bem lógica, bem primário. Eles iam conseguir chegar onde Deus está construindo um prédio? Sim ou não? Sim ou não? E se eu provar que ia? Vamos de novo. Ele ia chegar sim ou não? Já foi mais fraco. Ele ia provar sim ou não? E se eu provar que ia? Quer que eu prove? Não, vocês não querem. Eu acho que já está tarde, né? Quem quer que eu prove? Hã? Continua a leitura, filhinha. Então desceu o Senhor. Não, quem desceu aí? Senhor. Senhor aí é letra maiúscula ou minúscula? Maiúsculo. Está falando de quem aí, igreja? Quem é igreja? Algumas versões diz aí Iavé. Conhece Iavé? Já viu falar dele? Alguém ainda adora ele? Hã? Vamos lá. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam um a língua do outro. Deus mente? Não, vou perguntar de novo. Deus mente? Deus muda a palavra dele? Ele exagera? Hã? Ele falou assim, meu... Ele não vai falar Deus, né? Porque ele é Deus, né? Não existe. Ele vai falar assim, eles vão construir uma torre. Hã? Sim ou não? Ele diz, aí o texto diz, eles intentam fazer algo e em breve ninguém pode pará-los. Que isso, pastor? Que heresia é essa? Não é heresia. Isso é força da união. Quando Deus foi fazer o homem, Ele fez o homem do pó da terra. Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. É Deus em forma trina, criando o homem. Quem está me entendendo? Aqui Deus está dizendo, tem mais, vem cá, filhinha, vem ler de novo. Depois que você acabou depois de tudo aí, continua a leitura. Elia, descemos e confundamos ali, e a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de... Segura aí. Versículo, qual que é esse versículo que você leu? O 7 aqui diz assim, desçamos, correto? Deus disse assim, desçamos, correto? No 5 aí ele diz o quê? Lê para mim o 5. Então desceu o Senhor. Vem comigo. O Senhor desceu. Ele estava aonde, igreja? Aonde? Aí ele desceu aonde? Aqui na terra. Aí ele viu o que estava acontecendo e aqui ele está dizendo assim, desçamos. Ele foi aonde, igreja? Ele voltou no céu. Ele foi pedir ajuda para quem? Os anjos. Tem gente que vai anjo. Deus precisa de ajuda de anjo? Hã? O que ele foi fazer? Ele foi reunir a Trindade. Chegou o Pai, Filho e Espírito Santo, falou assim, os homens estão reunindo, estão construindo uma torre para chegar no céu. A história diz que o projeto de Nimrod era um projeto de subir até o céu
e colocaram o trono dele onde o trono de Deus estava. Pastor, mas por que ele ia conseguir? Eu vou te explicar por que ele ia conseguir. Porque eles estavam em uma planície, diga planície. Eles não estavam debaixo de altos e baixos. Não entendi. Tem crente que ele está aqui hoje, ó, animado. Glória a Deus. Aí amanhã ele chega aqui. Pastor, ora para mim. Ele saiu da vigília. Ele vem no culto de manhã, ele já está desse jeito. Amanhã ele está alegre. No outro dia ele está emburrado. Um dia ele está crente. No outro dia ele está postando, bebendo latinha de cerveja, postando em Facebook. Uma hora ele está aqui cantando, dando glória a Deus. Meia hora depois, no outro dia, ele está na balada fazendo bagunça. Uma hora está alegre, outra hora está depressivo. Ele vive de altos e baixos. Alguém está me entendendo? Tem mais. A Bíblia diz que eles começaram a construir uma torre numa planície, correto, sim ou não? E o objetivo deles era que eles tivessem um nome para que eles não fossem espalhados na terra. Tem mais uma coisa, já eu explico sobre nome. Eles tinham uma mesma linguagem, um mesmo objetivo. Mas nessa construção, um tinha a função de ser pedreiro, o outro de eletricista, o outro de orelha seca, o outro de encanador. Alguém está me entendendo? Mas todos tinham um único objetivo. Eles estavam com uma única palavra, uma única visão, um único objetivo, um único direcionamento. Não tinha negócio, mas será que essa torre vai dar certo mesmo? Você sabe se essa torre vai chegar no céu? Ah, esse cabo aí, esse enrode aí é um doido. Por que nós vamos ficar construindo esse negócio de tijolo? Ah, isso não vai dar certo não. Quem garante que esse negócio vai chegar no céu, gente? Não. Todos estavam ali, ó. Vamos que vai dar certo. Vamos porque estamos juntos. Não, você não está dando conta, eu te ajudo aqui. Alguém está me entendendo? Eu fico olhando às vezes o departamento da igreja. É o congresso das irmãs. Os jovens cruzam os braços. É o congresso dos jovens, as irmãs cruzam os braços. É o congresso dos irmãos. Tem varão que a esposa está ali lutando para o congresso. Tem uns varão que não tem a capacidade de pegar um carro. Ele acha ruim de arrancar o carro da garagem para trazer a mulher aqui dentro da igreja. E vem de cara ruim. Se fosse ímpio, eu até ficava calado. Se fosse mundano, até que eu ficava calado. Não é crente, às vezes até obreiro da igreja. Estão me entendendo? Não tem altos e baixos, não tem um fala uma coisa, o outro fala outra. Todos estão falando a mesma linguagem. Uma única visão, um único propósito, debaixo de um único nome. Diga nome. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu quero dizer para você que essa torre já foi construída. Ela não se chama Babel. Que isso, pastor? Vou mostrar para você. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? Deus usou para parar o povo lá na Babilônia. A confusão das línguas. Eu não te entendo, você não me entende, nós não dialogamos, nós não conversamos, nós não projetamos, nós não crescemos, nós não vamos para frente. Mas aí o Espírito Santo vem. Hoje era para você estar dando glória. E aí o Espírito Santo vem e desce o Espírito sobre nós. E aí nós começamos a falar em novas línguas. Mas aí o Espírito Santo nos enche. Eles estavam reunidos em uma planície. Qual é essa planície? É Jesus Cristo. Debaixo de um único nome, que é Jesus Cristo. Com um único propósito, que é Jesus Cristo. Com um alvo de ir para o céu. Alguém quer ir para o céu ainda?
alguém ainda quer para o céu. E aí eles juntos, com o único propósito, o Espírito Santo desce. Eu entendo a sua situação, eu vou orar por você, nós estamos juntos nessa batalha, porque juntos vamos chegar no céu. Olha para o seu irmão e fala assim: ei, vamos construir a torre que chega no céu. Vamos chegar na torre. Diga assim: juntos, eu te compreendendo, você me compreendendo, através do Espírito Santo. Fica de pé em nome de Jesus. Ei, Deus tem projetos para as nossas vidas. O que você sonha não é para você se frustrar. O que você sonha é porque Deus quer cumprir na sua vida. Mas para Ele cumprir alguma coisa na sua vida, você tem que falar: o Espírito Santo me enche. Por quê? Desde quando eu comecei essa ministração hoje, eu estou falando de oração, de ser cheio. Por quê, pastor? Porque eu vou saber conversar, porque o Espírito Santo vai, o fogo das línguas. Ei, que adianta falar em língua se a gente não segura da gente para falar besteira, falar mal dos outros, irmão? Alguém está entendendo? Ei, se você fala em língua e sai falando mal dos irmãos aí, meu irmão, você faz barulho. Eu não estou dizendo que você às vezes está vendo um irmão com um problema, pastor, né? Porque tem gente que tem o amor de falar: pastor, nós precisamos ajudar o irmão. Não é porque quer fofocar não, é porque está preocupado. Tem gente que é assim, a gente entende. Mas tem outros que ele fala porque ele quer fofocar. Pastor, irmãzinha, ó. Eu sempre digo para alguns irmãos: pastor não me visita. Eu pergunto assim: você já visitou algum irmão, irmã? E todo mundo pede visita. Me pergunta esse que pede visita se ele já visitou alguém, se ele já levou uma cesta para alguém, se aquela irmã que estava doente, ele foi lá na casa dela: irmã, eu posso te ajudar em alguma coisa? Ô irmão, eu posso te ajudar em alguma coisa? Igreja, Deus tem um projeto para esta igreja. Deus quer fazer com que essa igreja cresça. Eu creio nisso, você crê nisso? Pastor, Deus vai mandar. Eu não creio nisso. Eu ouço muito pastores orando assim: Deus manda um empresário. O empresário é bem-vindo na igreja? Deus manda as condições. Eu creio que Deus manda. Claro que Deus manda, mas eu creio também. Eu creio que Deus pode levantar o empresário aqui dentro. Aquela irmãzinha que vende um bolo, ela fala: pastor, eu só sei fazer bolo. Então, irmã, monta um negocinho de vender bolo. Pastor, eu só sei fazer uma unha. Deus vai te dar um empreendimento para você montar seu salão e vai ser o melhor da cidade. Que isso, pastor? Deus pode fazer, igreja. Eu conheço o testemunho de um irmão que, pastor, ele sabe aquele analfabeto funcional, que ele sabe olhar as coisas assim, sabe dizer o que está escrito lá, mas ele não sabe ler. Era um irmão que eu conheci ele. Deus usou um profeta um dia e disse para ele: você tem sonhos e projetos, e Deus está mandando dizer assim que eu vou te levantar e te colocar entre os grandes. Sabe o que aquele irmão fazia? Ele era lanterneiro. E ele aprendeu a profissão do pai dele. Ele tinha um quintal da casa dele. Ele atendia os fregueses dele. Muitas pessoas iam lá para consertar o carro. Um dia para um carrão lá com uma lataria toda amassada de fora a fora, carro caro. Aquele homem todo bem vestido vira para ele e fala assim: me falaram que eu sou o lanterneiro da cidade. Eu queria que você arrumasse esse amassado aqui. Você consegue arrumar? Tinha afundado a lataria do carro. Ele disse: só que eu tenho um negócio, eu preciso arrumar isso aqui logo, porque eu preciso desse carro o mais rápido possível. Ele falou: não, eu rapidinho arrumo isso aqui. Aquele irmão desenvolveu uma técnica que eu não sei te explicar como, que ele fazia com que uma espécie de furinho na lataria, ele puxava a lata. Depois ele vinha, passava
eu não sei o nome dos negócios, e tampava aquele buraco, e passava a massa, pintava, parecia que o carro não tinha sido batido. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Aquele homem olhou aquilo e disse: quem te ensinou isso? Ele disse: não, eu herdei do meu pai, e eu tive uma ideia e comecei a fazer assim, está dando certo. Aquele homem era um grande diretor da Renault. E eles tinham problemas de carros que eles mandavam para as concessionárias, e no meio do caminho alguém esbarrava, amassava os carros, e não tem como vender carro desse jeito. Aquele homem foi levado para a Renault, ele virou um representante da Renault, com alto salário. Eu não estou falando de 2, 3 mil reais, não, eu estou falando de 30, 40 mil por mês. Aquele homem teve que rodar o mundo inteiro. Onde tinha concessionária Renault, ele tinha que ir para ensinar a técnica de desamassar os carros. Alguém está me entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Tinha que ir um intérprete. Ele tinha uma secretária que até para assinar, porque ele ganhava muito dinheiro e tinha um salário altíssimo, e tem um salário até hoje altíssimo, só porque ele ensina as técnicas de reparo de carro. Virou um diretor da Renault sem mal saber ler e escrever. Sabe por quê? Porque Deus quer. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Agora depende de você. Feche seus olhos agora, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Pai, aquilo que eu não falei, o Senhor complete no coração de cada um de Teus filhos. Desde quando comecei a produzir esta apostila, ó Deus amado, meu intento, ó Deus, fazer, ó Deus amado, homens e mulheres capacitados para a sua obra. Sei, ó Deus amado, que não sou perfeito e preciso trabalhar a minha vida também, porque estamos ó Deus, em constante aperfeiçoamento, Pai. Mas ajuda, ó Deus, os teus filhos que ouviram estas palavras e como eles mesmos disseram, ó Deus, que aprenderam algo aqui, que eles venham colocar em prática no dia a dia da igreja, no dia a dia do seu trabalho, no dia a dia, ó Deus amado, da sua casa, da sua família, no cuidado com os filhos. Ai, Espírito Santo, que o teu poder e a tua glória, que a tua graça venha completar em cada um, em cada filho teu, em cada filha tua. Espírito Santo, sela eles pela tua glória, sela eles pela tua bênção, sela eles com teu milagre. Pai, eu abençoo aqui a cada um, que esta palavra venha frutificar, venha germinar, frutificar, ó Deus, 30, 60 e 100 vezes mais. Senhor, eu profetizo sobre cada um dos teus filhos uma liderança com uma atitude, com um diálogo de intimidade, de conhecimento e de sabedoria. Sela teus filhos aqui nesta noite, é o meu pedido de oração, em um nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus.